Olá, meus queridos da Escola Residencial São José. Aqui é o professor Carlos, o professor de arte de vocês. E eu estou testando esses novos modos de dar aula para a gente se inteirar melhor, né? Para a gente se conectar, já que a gente está nesse mundo online, né? Então, eu fiz esse novo modo de dar aula para vocês. Espero que vocês gostem. Já testei uma semana atrás. Recebi umas devoluções ótimas e a gente vai continuando assim, tá bom? Iniciamos o nosso terceiro bimestre e a gente vai falar bastante nesse terceiro bimestre sobre o teatro, tá? Então, vai ser o tema recorrente no nosso terceiro bimestre. O primeiro foi música, o segundo foi mais dança. E nesse terceiro bimestre a gente vai falar bastante sobre questões relativas ao teatro. Vamos falar um pouco sobre a terminologia principal da palavra, né? Que ela pode seguir dois ramos diferentes. Primeiro, o significado é do grego, né? Theomai, e significa ter uma experiência contemplativa, ou seja, olhar com atenção. É você ter um olhar com significado, né? Contemplado, dirigido a uma determinada função, né? Depois, a gente pode pensar no teatro como um lugar físico, né? É onde se vai para ver. Aproveitando essa informação, agora a gente vai conhecer um pouco da história do Anfiteatro Epidauro, que é um dos primeiros e mais famosos teatros gregos, tá? Então a gente vai conhecer um pouco sobre a história dele, como ele foi construído, a importância dele na história da civilização e a perfeição da construção dele. Vamos conhecer um pouco? Então prestem atenção. Para honrar seus deuses, os antigos gregos criaram maravilhas que os forçaram a fazer descobertas tecnológicas extraordinárias. Uma dessas inovações foi um teatro construído para honrar o deus Dionísio. Era o maior teatro do mundo ocidental, com o projeto acústico mais avançado. Oculto nas colinas de Epidauro, a cerca de 160 quilômetros de Atenas, o teatro de 14 mil lugares tem deslumbrado plateias há 2.500 anos. Ele é um feito da engenharia. 55 fileiras com assentos de pedra construídas na encosta com tal precisão que o teatro possui acústica perfeita. O Teatro de Epidauro é simplesmente o espaço teatral mais especial do mundo ocidental. É o maior de todos os teatros antigos que ainda restam. É o mais bonito, é um lugar onde o espírito do deus do drama, Dionísio, ainda sobrevive. O mais surpreendente é que a razão para situar o teatro neste local remoto tem sua origem na medicina. Ao lado do teatro havia um grande centro de cura. E para os gregos antigos, o teatro era um remédio. Uma forma de tentarmos entender o elo entre o culto da cura e esse teatro primoroso é que, para os antigos gregos, a música era usada na terapia médica. E o teatro grego é uma experiência basicamente musical. Segundo o grande filósofo Aristóteles, pessoas angustiadas e psicologicamente perturbadas podem melhorar e se sentir mais felizes ouvindo certos tipos de música e assistindo a certas apresentações. Dizem que no centro de cura adjacente, o deus da medicina, Esculápio, e suas cobras mágicas faziam milagres. Curas médicas e medicamentos estavam inscritos em tabuletas de pedra. Foram construídos santuários para o culto a Esculápio e o centro se transformou num rico santuário de cura. As pessoas vinham de todo o império para curar qualquer enfermidade ou deficiência. Em 360 a.C., o dinheiro coletado dos pacientes foi usado para construir um grande teatro. O arquiteto Policleto já havia construído uma obra no santuário e agora começava um projeto circular maior. Ele escolheu um local no formato de uma tigela virado para o oeste para que o sol nascente iluminasse a paisagem atrás do palco. Ele escavou o espaço redondo dedicado ao palco antes de criar a enorme área com os assentos, conhecida como espaço para contemplação. Milhares de blocos de calcário extraídos de pedreiras locais formavam os assentos. Ele projetou 32 fileiras, embora outras 23 tenham sido acrescentadas 2 séculos depois. Por trás dos atores estava a esquena, que deu origem à palavra cena.
uma construção com um palco de 2 andares que funcionava como pano de fundo para a peça. A esquena também permitia efeitos especiais primitivos. Quando uma peça exigia que um deus descesse do céu, um ator era içado por um guindaste. Os atores mascarados costumavam representar para plateias de até 14.000 pessoas sem o uso de microfones. Policleto foi capaz de criar uma acústica perfeita. Se uma moeda caísse no centro do palco, seria claramente ouvida nas fileiras de trás. O projeto do teatro também realça o som da voz humana. O segredo está no modo como os sons se refletem na pedra, reduzindo a distorção causada pelo eco. O som é produzido pela nossa boca. Ele bate numa parede e isso causa uma refração. O que eles fizeram em Epidauro, a fim de criar uma grande quantidade de curtas refrações, foi quebrar a superfície. Não há superfície plana. Quando um som bate numa parede, ele se difunde em muitas direções. Isso acaba realçando o som original, ampliando um pouco mais. E na busca pela perfeição, os gregos desenvolveram outra técnica para deixar o som ainda mais claro. Quando alguém fala num teatro, podemos ouvir as ressonâncias. Se você tiver um bom ouvido, vai saber quais as ressonâncias que podem atrapalhar o diálogo. E foi exatamente isso que eles tentaram fazer. Eles usaram um ressonador que sintonizavam nas frequências que queriam realçar e nas refrações que queriam remover, e os embutiam na parede. 2.500 anos depois, o teatro ainda encanta as plateias. O lugar que serviu de inspiração durante milênios continua a ser um dos melhores teatros do mundo. Continuando, vamos falar um pouco agora sobre a origem do teatro. A gente sabe que a origem ela é muito incerta, porque desde os primórdios da humanidade, a gente já carrega essa necessidade de interpretar. Mas a sistematização da arte só veio mesmo com a estrutura grega. Ele veio dar o sistema que a gente conhece até hoje, né? Então ele surgiu primeiramente com improvisações feitas em homenagem ao deus do vinho, o Dionísio. Então nessas festas que elas acontecem até hoje, foram que deram origem ao que a gente conhece hoje como o teatro. E o primeiro cara a ser considerado um ator foi Téspis, pois ele revolucionou a história afirmando: eu sou o Dionísio. Ou seja, ele estava representando uma outra pessoa que não era ele. O teatro grego surgiu em rituais religiosos em louvor a Dionísio, deus da uva e do vinho. Sacerdotes e seguidores reuniam-se no templo ou saíam em procissão, entoando hinos de louvor ao deus. Viva Dionísio, filho de Zeus, deus dos deuses, e Selene, princesa de Tebas. Ele é formidável. Ele ensinou ao homem o cultivo da uva. Na metade do século VI a.C., um sacerdote de Dionísio chamado Téspis deu início a uma revolução. Durante o culto, em vez de cantar "Ele, Dionísio, é formidável", cantou: Eu, Dionísio, sou formidável. Ao cantar "Eu, Dionísio", em vez de "Ele, Dionísio", Téspis inventou de uma só tacada o ofício do ator e a arte de compor peças teatrais, a dramaturgia. A partir de Téspis, o teatro grego se desenvolveu como forma de expressão artística, atingindo seu auge na Atenas do século V a.C., quando grandes edifícios ao ar livre foram destinados a ele, os teatros. Então, a partir da construção desses teatros, foram apresentados 2 gêneros à sociedade. A tragédia, que constituía como principais características o terror e a piedade que despertava no público, e era apresentados com deuses, heróis e
para os autores mais clássicos, era a mais nobre das artes, dos gêneros literários. Era constituída normalmente por 5 atos. Além dos atores, intervinha o coro, que era o conjunto de pessoas que, como se fossem figurantes, que manifestava a voz do bom senso, da harmonia, da moderação face à exaltação dos protagonistas. Diferente do drama, a tragédia o herói sofre sem culpa. Ele teve o destino traçado e seu sofrimento é inegável, vai acontecer. Por exemplo, Édipo Rei nasce com o destino de matar o próprio pai. Laio em se casar com a própria mãe. São vários exemplos de história da mitologia grega que serviram de base para o teatro. Os principais autores foram Ésquilo, Sófocles e Eurípides, Aristófanes e Menandro. A comédia, ela consiste em retratar situações dos homens comuns, diferente da tragédia, que são deuses, heróis. Então, situações comuns com pessoas comuns. Essa era considerada a comédia grega. Agora, para encerrar, deixo uma indagação para vocês responderem no caderno e me enviarem por foto, por vídeo, vocês que escolhem, tá bom? Como uma peça de teatro, ela se constitui, ou seja, ela acontece para um autor. Como que ele pensa uma peça de teatro? Da onde ele tira essas ideias? E como acontece para o intérprete, ou seja, aquele que interpreta aquela história, o ator, né? E para o público, como que essa história acontece? Eu quero que vocês respondam com as suas palavras, tá bom? Aí vocês me respondem no caderno e me enviam para eu ver, tá bom? Essa vai ser a atividade da semana. E a peça que a gente vai assistir, a gente vai começar com uma peça muito legal, muito, que brinca com elementos do teatro grego. Então por isso que eu trouxe ela, para a gente conhecer um pouco dessa ambientação do teatro. Apesar da linguagem ser muito atual, porque é uma comédia pura, né? Brinca com elementos bem atuais. Mas a situação, ela é revisitar o antigo, né? E daí a gente vai discutir os elementos que vocês conseguiram observar. Por exemplo, como que é a linguagem, como que eles interpretam as cenas, qual que é o papel mais engraçado. Será que um ator não faz mais de um papel? Eu quero que vocês observem tudo isso, tá bom? A peça a gente vai discutir por áudio. Vocês podem me enviar áudio para dizer o que vocês entenderam, tá bom? Fica aí as 2 atividades da semana. Abraço, meus queridos. Boa semana, viu?